pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Né? Bom dia, espero que vocês estejam todos bem. Quem fala é o professor Carlinhos, professor de ciência de vocês. Meus queridos, olha só, na aula passada nós falamos sobre os poríferos, né? Nós já demos início aí ao reino animal, né? Já falamos aí sobre o mundo dos animais e o primeiro grupo de invertebrados que a gente está estudando foram os poríferos, né? Que são as esponjas do mar. Hoje nós vamos para o segundo grupo de animais. Né? O segundo grupo de animais na escala evolutiva já é um grupo um pouquinho mais complexo, já tem algumas novidades aí em relação aos poríferos. E hoje nós vamos falar dos quinidários, tá bom? Os quinidários, que são aí os animais que queimam, né? Que são as águas vivas, as mais conhecidas. Eu coloquei até um exemplo de uma representante aqui, uma água viva. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre os quinidários, tá certo? Então pega seu caderninho aí, deixe seu caderninho preparado para você ir fazendo as anotações, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Primeira coisa é o seguinte, os quinidários, né? A maioria dos quinidários vive no mar, então são representantes aquáticos. Não significa que eles vivem apenas em água salgada. Existem também algumas espécies que vivem em água doce, mas a maioria vive em água salgada, ou seja, vive no mar. Quem são os quinidários? Quem são os representantes? Porque lá no porífero, os representantes eram as esponjas do mar. E aqui, quem são os quinidários? Né? Lembrando que nós estamos falando do reino animal, né? E o grupo filo é os quinidários. Então, os quinidários são as águas vivas, as anêmonas do mar. Acho que as águas vivas e as anêmonas do mar vocês já conheciam. Mas acho que vocês não tinham ouvido falar ainda das hidras. As hidras também são quinidários. E a grande barreira de corais. Os corais, que muita gente pensa que são pedras, mas não são. São animais que ficam muito juntinhos, né? E eles acabam produzindo uma substância, que é o carbonato de cálcio, que forma ali a barreira de corais. Mas na verdade os corais são animais, tá bom? Pessoal, os quinidários foram o primeiro grupo de animal a possuir uma cavidade digestiva, ou seja, uma espécie de um estômago primitivo. Eu não posso dizer que eles têm estômago ainda, né, porque não tem, mas já começa a ter ali uma cavidade digestiva, um local onde vai acontecer o processo de digestão, coisa que os poríferos não tinham. Tá? Devido ao fato deles terem uma cavidade digestiva, né, os quinidários também são conhecidos dentro da zoologia como selenterados. Então, selenterados é a mesma coisa que quinidários. Né? A diferença é que o nome quinidário tem a ver com os quinidócitos, que são as células presentes no corpo desses animais que produzem uma substância que queima. Daí o nome animais que queimam. Já o termo selenterado se refere ao fato de eles serem animais que possuem cavidade digestiva. Tá bom? Gente, essas daqui são os famosos quinidócitos ou quinidoblastos. Essas células elas estão presentes aonde? Elas estão presentes nos tentáculos dos quinidários. Então, no caso das águas vivas, né, nos tentáculos das águas vivas, você tem milhares de células chamadas de quinidócitos. E essas células, elas têm um chicotinho dentro delas, que a gente chama de nematocisto. Como é que funciona? Esse chicotinho ele fica guardado, ó, e aqui dentro existe um líquido urticante, um líquido que queima. Então, quando algum animal passa perto do tentáculo das águas vivas ou das anêmonas, eles ativam essas células e aí esse chicotinho desenrola e dispara no animal. E aí, quando os tentáculos encostam nos animais, eles queimam, né? Eles liberam uma substância que pode paralisar os animais. No nosso caso, seres humanos, não, porque nós somos muito grandes, mas podem provocar queimaduras graves, tá? Mas no caso de pequenos animais, né, como pequenos peixes, eles acabam ficando presos nos tentáculos, ficam paralisados e aí eles vão, a anêmona do mar, por exemplo, vai se alimentando, ou no caso das águas vivas também. Então essas células aqui, né, que liberam as substâncias que queimam, são chamadas de quinidócitos e elas servem tanto para o animal se defender, como também ajudam os quinidários a obter alimento, né? São as células de defesa e as células de alimento, tá bom? Então quando eu ouvir falar nos quinidócitos, já sabe, são as células que queimam, são as células onde você vai ter um chicotinho, né, que é um nematocisto, que quando esse chicotinho é disparado, ele acerta nos animais e eles podem paralisar os animais, tá bom? E essas células, elas só existem nos quinidários, por isso o nome quinidário, por possuir células chamadas de quinidócitos, tá bom? Gente, o corpo dos quinidários ele pode ser dividido em dois grupos, né? Nós temos a forma pólipo, que é essa forma aqui, ó, que geralmente são animais que vivem presos nas costas, eles não se movimentam, e nós temos a forma medusa, que aí no caso são as águas vivas que já conseguem se locomover, tá bom? Além disso, o corpo dos quinidários ele só tem duas camadas de célula. Todos os animais, com exceção dos poríferos, que nem tecido tem, né? Mas depois dos quinidários, todos os animais que a gente for estudar, eles têm três camadas de célula, né? No caso dos quinidários, só tem duas. Só tem a camada externa
e a camada interna. E entre essas camadas tem um líquido aqui, ó, se você ver aqui, ó, entre a camada externa e a camada interna tem um líquido dentro do corpo dele, né, essa parte gelatinosa que é chamada de mesogleia, tá bom? Então, gente, a anêmona do mar e as hidras, que é essa parte, que são animais nesse formatinho aqui, ó, em pé, significa que eles pertencem à forma pólipo. Já as águas vivas pertencem à forma medusa. Gente, água viva se locomove, elas nadam. Anêmonas do mar não se movimentam, são animais sésseis, igual os poríferos, ficam presos. Já as hidras, apesar de também ser a forma pólipo, elas se movimentam, tá? Independente da forma pólipo ou medusa, todos os quinidários vão ter uma boca, tá bom? Então a boca, no caso da forma pólipo, fica em cima, no caso da forma medusa, a boca fica na parte de baixo. Eles vão ter os tentáculos, nesses tentáculos é onde você vai ter os quinidócitos, né, as células que queimam. No caso das medusas, ficam aqui os tentáculos, né, e no caso da forma pólipo, fica aqui em cima. E aí você vai ter a mesogleia, a epiderme e a cavidade gastrovascular, né, que seria a cavidade digestória, tá bom? Então aqui, ó, mais uma vez, para vocês verem a forma pólipo e medusa, né, ó, a pólipo, as hidras e as anêmonas, aqui nós temos uma hidra, e a forma medusa são as águas vivas, tá bom? Pessoal, em relação à nutrição, né, os quinidários são animais que se alimentam de outros pequenos animais, então pequenos peixes, pequenos crustáceos, servem, principalmente peixes, né, servem de alimentação para os quinidários. A digestão dos quinidários, ela acontece tanto na parte de fora da célula, então é uma digestão extracelular, depois o alimento é mandado para dentro do corpo, né, dentro das células, e dentro das células continua o processo de digestão. Então nós temos uma digestão extra e intracelular. E isso é uma novidade, porque no caso dos poríferos, eles eram animais filtradores, né? Todo o processo de digestão se dava na célula, intracelular. Aqui nós já temos os dois tipos. Além disso, os quinidários, eles não têm ânus, só tem boca. Então, quando o animal ele não tem ânus, só tem boca, a gente fala que o sistema digestivo deles é incompleto. Só é completo quando tem boca e ânus. Pessoal, então se eles não têm ânus, então tudo que eles comem, o resto de comida, as fezes sai por onde? Sai tudo pela boca. Entra pela boca, sai pela boca. É um pouco nojento? É, mas fazer o quê, né? E aí, gente, aqui nós temos mais uma imagem, né, dos quinidários. Aqui no caso você tem uma hidra, ó, uma anêmona do mar, na verdade. Os tentáculos, ó, prende o peixe, esse peixe vai começar a ser digerido, né, vai começar a ser devorado na boca, né, e a digestão acontece extra e intracelular, tá bom? Gente, e em relação aos poríferos, nós temos algumas novidades. Todos os grupos de animais que a gente vai estudar, sempre é importante você saber o que é que eles têm de novidade em relação ao grupo anterior. Então, quando a gente compara os quinidários com os poríferos são mais evoluídos. Por quê? Primeiro, porque eles já têm uma cavidade digestiva. Os poríferos não tinham essa cavidade digestiva, então já é uma novidade. Segunda, a digestão ela é intra e extracelular. Nos poríferos era apenas intracelular. Outra novidade é a locomoção. Ah, mas o senhor falou que as anêmonas do mar não se movimentam. É, mas as águas vivas e as hidras, sim. Então a capacidade de se movimentar, de locomoção, já é uma novidade. E outra grande novidade, gente, é a presença de um sistema nervoso. Eu não digo, não é um sistema nervoso completo, como o nosso, que tem neurônio, cérebro, mas é uma rede de nervos, por isso que a gente fala que o sistema nervoso dos quinidários é uma rede de nervo difusa, né? São vários nervos espalhados pelo corpo dos quinidários, tá? E apesar de não ser totalmente organizado, não ter um sistema nervoso completo, já é uma novidade, porque os poríferos nem isso tinham, né? Agora aqui você já tem uma rede de nervos aí, ó, espalhada pelo corpo dos quinidários, tá bom? Pessoal, em relação à reprodução, a reprodução dos quinidários ela pode ser assexuada, ou seja, sem a participação de células sexuais. Exemplo disso, o brotamento. Então você tem aqui uma hidra, ó. Essa hidra forma um broto, esse broto cai e forma outra hidra. Então é um processo parecido com os poríferos, é um brotamento, tá? Já a forma sexuada, nós temos dois tipos, tá? Nós temos uma forma sexuada, que é essa daqui, ó. O que é que acontece? Alguns quinidários, eles são dioicos, ou seja, você tem o macho e a fêmea separados. Então o macho lança os espermatozoides fecundam o corpo da fêmea, formam um zigoto aqui, né, a primeira célula, e esse zigoto ele vai crescendo e vai formando um broto. Professor, é a mesma coisa que brotamento? Não, o brotamento ele acontece sem a presença de células sexuais. Ele apenas vai crescendo e cai e forma outra hidra. Isso é brotamento. Nesse caso aqui não, ó, forma-se um brotinho também,
mas é em decorrência do espermatozoide ter fecundado o óvulo. Então, nesse caso aqui já é sexuada, tá bom? E aí esse broto é formado, cai e se forma outra hidra, por exemplo, tá bom? E nós temos também outro tipo de reprodução que é chamado de alternância de gerações. Esse tipo de reprodução ele acontece principalmente com as formas medusas, ou seja, com as águas vivas, mas algumas hidras também têm esse tipo de reprodução, mas ela é mais característica das águas vivas, tá bom? Como é que funciona? O macho lança o espermatozoide na fêmea, a fêmea é fecundada, né, forma seus zigotos, esse zigoto, essa célula, ela vai se desenvolvendo até que ela forma uma larvinha chamada plânula. Essa larvinha, ela se fixa no solo, em alguma rocha no fundo do oceano e ela começa a crescer. Quando ela vai crescendo, ela vai formar uma estrutura chamada de cifístoma. Esse cifístoma aqui, tá vendo que ele parece um pólipo. Aí esse pólipo aqui que se formou, ó, ele vai crescendo, né? Vai formando uma estrutura chamada estróbilo. Isso aqui é um processo que a gente chama de estrobilização. Vai se formando vários estróbilos até que o último deles se solta e forma uma larvinha, como se fosse uma água-viva bebê, né? Que ela vai nadando, ela é bem pequenininha. Essa forma jovem, né, pequenininha, criança, é chamado de éfira. E aí essa água-viva pequenininha, né, ela vai crescer e vai se transformar em um adulto de novo. Por que esse processo aqui ele é chamado de alternância de gerações? Porque perceba que durante o processo, metade do processo é a forma medusa e a outra metade é a forma pólipo. Então ele fica alternando, né? Por isso é chamado de alternância de gerações, ou também conhecido como metagênese. Além disso, ele também alterna porque uma parte do processo é sexuada. Então a parte do espermatozoide fecunda o óvulo para formar a plânula é sexuada. Mas quando ele vai formar os estróbilos, isso aqui acontece de forma assexuada. Então metade do ciclo é sexuada, a outra metade é assexuada, tá bom? E isso é chamado de alternância de gerações, beleza? Ó, aqui mais uma vez a figurinha, né? A medusa forma a larvazinha, né? Foi fecundada, forma a larva, que é a plânula, forma o pólipo, né? Estrobiliza, forma a éfira, e essa éfira vai formar uma nova água-viva, tá bom? E aí, gente, para encerrar, eu coloquei aqui algumas curiosidades. Eu sempre gosto de fazer algumas curiosidades para vocês. A primeira é que os corais, né, as barreiras de corais, na verdade são colônias de milhões de quinidários unidos entre si, né, colado um no outro, que formam uma substância rígida, né, que é o carbonato de cálcio, e forma aí a grande barreira de corais. Além disso, pessoal, os corais também servem de abrigo para muitos animais. Inclusive o peixe palhaço, né, ele consegue viver entre as anêmonas, porque o corpo dele já ele não se queima não porque o corpo dele já tem uma proteção natural contra as anêmonas, né? Para quem não sabe quem é o peixe palhaço, é o Nemo, do Procurando Nemo. Se você já assistiu Procurando Nemo, você sabe que ele vive entre as anêmonas, né, que são quinidários, tá bom? Outra curiosidade, pessoal, também é sobre a água-viva imortal, né? Por que imortal? Essa água-viva, ela é uma espécie chamada de Turritopus dornil. Essa espécie, né, os cientistas estão estudando ela, e quando ela vai ficando velha, ela entra em processo de reprodução, né? E aí ela faz o processo de alternância de gerações e ela acaba voltando para a fase de larva de novo. Então toda vez que ela fica velha e ela se reproduz, ela volta a ser uma larva de novo. Então é como se ela nunca morresse. E aí os cientistas estão estudando esse processo para saber se isso pode ser aplicado futuramente para humanos, né? Quem sabe a imortalidade não esteja mais próximo do que nunca, né? A gente sabe que isso é algo que também é muito difícil, é praticamente impossível, mas as águas vivas conseguem fazer esse processo, né? Então os cientistas estão estudando para quem sabe, apesar de não conseguir a imortalidade, mas quem sabe não descobrem, né, como as águas vivas conseguem fazer isso e em laboratório conseguem desenvolver técnicas para ajudar no tratamento de doenças, né? Outra observação é em relação às queimaduras. É muito comum, tá? Acontecer queimaduras por águas vivas, porque as pessoas às vezes não sabem que são animais que possuem células que queimam, e aí quando toca nos tentáculos acaba sofrendo queimaduras, como essa que vocês estão vendo aqui, ó. Dependendo da quantidade de água viva e do tamanho da água viva, as queimaduras podem ser muito sérias, tá? Ó, aí você tem aí a foto de pessoas que sofreram queimaduras por águas vivas, tá bom? Isso aqui é uma pesquisa que eu vou pedir para vocês fazerem, tá? Faça essa pesquisazinha aqui, ó. Quais são os cuidados que a gente tem que ter quando sofre uma queimadura de quinidário? Então deixa aí no seu caderninho
para você pesquisar, para você aprender quais são os cuidados que deve tomar quando se tem uma queimadura por umidade, tá? E aí, para encerrar, eu trouxe aqui também a maior água-viva do mundo, né, a água-viva gigante, conhecida como água-viva Juba de Leão, é muito bonita, tá aqui ela de novo, ó, gigante, tá? E aqui também nós temos a água-viva mais venenosa do mundo, que é a Chironex flecris, né? Que é uma água-viva também que vive no continente australiano. Ela é bem pequenininha, mas não se enganem com o tamanho, tá? Apesar de ser muito pequena, ela tem um veneno muito potente que é capaz de matar mais de 20, 30 pessoas de uma vez só, tá? Aqui ela de novo, ó, e ela é muito perigosa porque ela é bem transparente, né? E aí, às vezes, quando você está fazendo mergulho, os mergulhadores às vezes não conseguem ver porque ela é muito transparente, mas ela é muito perigosa, tá certo? Bom, gente, era isso. Ah, e por último, aqui também tem outra água-viva, né, que é chamada de Irucandi, que ela é uma água-viva que era responsável por uma doença misteriosa, né? Os moradores de uma ilha chamada Irucandi, quando eles tinham contato com essa água-viva, eles não sabiam que era ela, eles acabavam tendo uma doença, né, misteriosa, tinham sintomas muito estranhos, dores no corpo, confusão, tinham vários sintomas, e ninguém sabia que doença misteriosa era essa. Até que depois se descobriu que a causa dessa doença era as substâncias tóxicas produzidas por essa água-vivazinha aqui, que ficou conhecido como a pequena Irucandi, tá bom? Bom, meus queridos, era isso. Espero que vocês tenham entendido. Tá? A gente encerra aqui o nosso assunto de quinidários. Nós já vimos do grupo dos quinidários. Na próxima semana a gente começa a falar dos vermes, tá certo? Então façam as anotações aí de vocês, tá bom? Estudem os quinidários, é um grupo muito legal, tá bom? E até a próxima.